Bom, galera, nós estamos aqui agora na intenção de demonstrar para vocês uma coisa muito importante. A troca de fluido de uma transmissão automática, ela deve ser feita com uma máquina especial para isso. Se eu falar para vocês que a vida inteira foi feita assim, eu vou estar mentindo. Só que foi feito trocas até hoje, mas não totais, troca com tanta tranquilidade, né? Também mais fácil de acesso no veículo, então a máquina ajuda muito hoje. Então é essa máquina aqui, por exemplo, que a gente está com ela em mãos aqui, eu vou dar uma demonstração aqui de algumas funções que ela tem. Ela, por exemplo, se eu clicar aqui na primeira tecla, ela vai me abrir diversas montadoras, ajuda muito isso. Então eu vou dar um exemplo, vou entrar aqui na General Motors, a gente está com uma tracker aqui, você vai procurando aqui por ordem alfabética, T, né, tá bem lá no finzão, procurando aqui, ó, tracker. Então é um 6T30. Então agora a gente vai clicar aqui, olha que legal essa função. Ele vai me dar aqui no painel a imagem, a localização aonde eu vou instalar as mangueiras de entrada e saída. Se ela é com trocador de calor, se ela é na mangueira ou não, né? Que seja como for. Inclusive os adaptadores vem com 72 adaptadores, essa configuração aqui de máquina. Você consegue aí com facilidade, porque isso é um grande problema do reparador. Ah, legal, eu vou trocar o fluido. Ele nunca mexeu com um carro desse ou com qualquer outro que entrar na oficina. Aonde que eu ligo a máquina? Então já te ajuda bastante aí. Show de bola. Voltando aqui, sai dessa tecla, vai ter aqui uma função muito importante, que é a função de aquecimento. Essa função aqui, aquecimento, qual que é o objetivo dela? Existem alguns veículos hoje de última geração que ela já tem uma válvula termostática no sistema de arrefecimento. Às vezes essa válvula está no corpo de válvula, às vezes é uma válvula física, como algumas caminhonetes, por exemplo, na linha do trocador de calor. Mas não importa. O que acontece com essa válvula? Ela se fecha quando o carro está frio. Então, às vezes, quando eu vou trocar o fluido, mesmo que o carro esteja quente, o fluido que está aqui dentro da máquina ele está numa baixa temperatura. Quando ele chega lá e invade o cárter e toca no sensor de temperatura da caixa, a válvula termostática é fechada, você não consegue executar a troca. Então essa função de aquecimento é importantíssima, porque eu consigo levar aí o fluido a uns 60, 70, até 80 graus, que aí não vai fechar a válvula termostática. Está no nível de temperatura que já está no circuito todo. Você executa a troca legal. Importantíssima essa função. Muito legal. Aqui tem uma função limpar, né? Essa função é um negócio meio complicado, eu acho que vocês devem ter muito critério para usar o flush, porque a frota brasileira, a gente sabe muito bem que o motorista, o condutor brasileiro, ele às vezes negligencia um pouco a manutenção. E isso também é um problema, porque eu não sei como que está o estado lá interno. Mesmo que eu tire uma amostra do fluido, eu não sei exatamente como que está a saturação desse filtro. Por exemplo, algumas caixas eu tenho o cárter inferior onde eu vou substituir o filtro. Esse carro aqui, por exemplo, não. A linha GM toda, a família 6T, 30, 40, 45 e 70, eu só vou trocar esse filtro numa intervenção completa da caixa. Então como é que eu vou saber? Eu faço o flush, solta toda aquela sujeira que tiver, o composite e tal, vai lá e satura o filtro. Então não tem que ser muito criterioso com o uso do flush. Eu vou dar uma dica. Como que eu tenho feito lá na oficina? Eu faço flush em câmbios que eu realizei a manutenção, a reparação, e que vem acompanhando de perto a quilometragem que está sendo rodada. Então aí é legal, você dá uma sobrevida, mantém a caixa limpa. Função importante, mas deve ser feita no carro que você conhece, que você realmente sabe como que está a parte interna da caixa. Maravilha. Aí a gente vai ter efetivamente a tecla trocar o fluido, né? Aí vai abrir ali com a quantidade que você quer trocar e tal, bonitinho. Você vai ter também como carregar e como esvaziar. E é interessante que tem uma função aqui que, vamos supor, que eu tenha lá, vou fazer uma troca aí de um fluido como essa aqui, um Dexon 6 sintético. Só que aí ele vai aí 9 litros, ponto 2, alguma coisa do tipo. E você abasteceu a máquina com um pouco mais de óleo. Ficou lá 1,5 litro dentro do tambor. E vai chegar um outro carro, sei lá, uma Mercedes, que usa um fluido diferente. Aí o que eu faço? Eu vou perder aquele litro que está lá? Não, ela consegue colocar esse litro para fora pela função aqui, ó, recuperar. Você vai pegar a mangueirinha, vai colocar num vaso, no próprio frasco e recupera ainda, a senhora não vai perder.
Existe um detalhe, uma pergunta que muitos alunos e até cliente faz, que é o seguinte: poxa, mas não ficou lá, falar que sai 0, que fica enxuto, não fica. Mesmo que fique 100 ml, não existe incompatibilidade química entre os fluidos de transmissão. Seja CVT, Dexon 6, Mercon 5, Mercon LV, não importa. 100 ml, 50 ml, não vai ter problema nenhum de impedir que contamine ou que faça alguma coisa que vai causar um mal para a caixa. Beleza? Isso é uma coisa legal. Mesmo que sejam DSG, qualquer tipo, a base, mesmo que sintética, eles são muito, assim, eles na verdade têm compatibilidade. O termo certo é isso aí, não é incompatível. Muito bem. Uma coisa que é bem legal, a gente até fez um teste aqui um pouco antes de começar o vídeo, que é imprimir. Você pode imprimir para o teu cliente a quantidade de troca que foi feita, quantos litros entraram de verdade e tal. E aí fica a critério também o seguinte, ó. O que você é interessante na venda, explicar para o cliente que ele viu às vezes no manual, viu às vezes até na internet, que usa, por exemplo, 9.2. E a recomendação é às vezes usar um pouco mais para fazer uma boa limpeza, né? Perde um pouco de fluido na mangueira, às vezes tem um trocador de calor, às vezes a quilometragem também, a linha asiática, por exemplo. Às vezes a gente troca fluido de Corolla de uns 180, 190 mil. A caixa, o carro tá legal, não vai ser problema, ele vai ficar bom trocando fluido, mas ele tá com o óleo com certeza mais invernizado do que um carro desse aqui com baixa quilometragem, como é o caso desse. Então fiquem atentos com isso daí. Muito bem, e aqui além de tudo, na última, para finalizar, tem uma tecla de configuração. Então se você precisar fazer uma atualização do banco de dados, você consegue através de um pendrive fazer essa atualização aqui legal. Então essa é uma dica, é um investimento muito bom que você pode fazer. Com certeza os clientes já estão hoje em dia cientes de que há necessidade de usar uma máquina, então ele já chega às vezes na tua oficina, na tua loja falando: poxa, você tem a máquina que eu vi lá no YouTube de diálise e tal, então não tem jeito, você tem que adquirir um aparelho desse, porque é a sequência do avanço da tecnologia. Beleza? Mais dúvidas que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de tirar as dúvidas. Valeu! Se você está assistindo esse vídeo, é porque você quer entrar no nicho de reparação ou de troca de fluido da transmissão automática. Então, para você trocar o fluido, você tem que conhecer como fazer, que tipo de transmissão, como aplicar a máquina de troca de óleo. Então você pode fazer esse curso com a gente, fazendo a troca de óleo, inclusive parte prática no veículo. E ter todos os detalhes a respeito, inclusive fazer o diagnóstico, quando você pode só trocar o óleo e quando você tem que direcionar, talvez, para um reparador. Qualquer dúvida que você tenha sobre o conteúdo programático, pode analisar aqui embaixo que tem toda a descrição. E mais dúvidas, entre em contato com a gente. Boa sorte aí, bom treinamento!